Estamos ao vivo, nos conectando. São 20 horas e 59 minutos. Começamos o estudo às 21 horas. Vou colocar o banner aqui. Vinte e uma horas, sejam bem-vindos. Estamos começando mais um estudo do livro Seja Feliz Hoje, de Joana de Ângeles. Antes de mais nada, vamos agradecer ao nosso Mestre Jesus a oportunidade desse estudo. Agradecemos a Joana de Ângeles pelo livro e o Divaldo pela psicografia, que os benfeitores possam estar conosco, que o nosso estudo seja útil para o nosso crescimento. Assim seja. Bom, hoje vamos falar sobre a noite inigualável, que nós não temos ideia da grandeza da noite que nasceu Jesus. É curioso que nesse livro do Divaldo, deixa eu me afastar um pouco aqui para pegar. No rumo do mundo de regeneração, há uma comunicação do espírito Ismael. A grandeza dessa comunicação, Manuel Filomeno de Miranda não consegue traduzir, que é uma linguagem que para nós ainda está muito longe, não conhecemos, não temos experiência. O nosso modo de nos comunicar é muito limitado, muito restrito, fragmentado. Então é interessante quem se interessar por este livro, pelo tema do Manuel Filomeno de Miranda. E depois tem uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que eu também achei muito explicativa de tudo que está acontecendo agora. Eu vou ler no programa de sexta-feira, no Desafios e Soluções. Porque lá é dado informações que nós não temos conhecimento sobre a imunidade, as vibrações, o estado moral do indivíduo, como que afeta ou não afeta. Muito explicativo, esclarecedor. Eu acho que a palavra é essa, é esclarecedor, não explicativo, mas ele explica bem tudo. Agradeço a minha esposa dando um toque aqui, que o som está bom. Então vamos lá, noite inigualável. Aqui tem um pouco de história, não sou versado em história. Duas coisas que eu tenho dificuldade de falar, história e biografia. Eu me atenho mais ao aspecto técnico do estudo, que eu consigo lidar melhor. Então vamos lá. Sutil mudança ocorria nas paisagens terrestres, sempre marcadas pelos conflitos e desgraças de todo porte, que destroçavam as criaturas e as nações em intérminas guerras de extermínio. Você imagina como que era o sistema nervoso desse pessoal. Imagina o estado emocional. Quando aqui nós temos uma ameaça, fica todo mundo apavorado, pensando no pior, nos vários momentos da nossa vida, os homens-bombas, assaltos, perseguições, uma série de situações que nós enfrentamos na sociedade são marcantes. Às vezes uma ameaça, você recebe uma ameaça de alguém
e aquilo deixa a pessoa transtornada, amedrontada, altera o seu sono, apetite, relacionamentos, tudo. Agora você imagina no passado, onde isso era mais constante por causa do estado evolutivo do ser humano, ainda bastante rude, bastante agressivo. Então era um horror. O Império Romano estendera-se, impondo-se às nações que lhe padeciam a arbitrária dominação pelas suas implacáveis legiões. O carro das matanças indiscriminadas avançava sempre, aumentando a estatística vergonhosa das vítimas que ficavam para trás. Na Europa, as legiões tentavam aniquilar os denominados bárbaros, insubmissos e acostumados à liberdade, nas suas florestas e comunidades independentes. Me parece que foi no livro, agora, eu acho que é o Paulo Estevão, que o pai, é isso mesmo, o pai do Estevão foi fazer um trabalho que passa pelo meio da cidade, e ele, por ser judeu, foi agredido pelo fato de ser judeu, a família foi destituída das suas propriedades por causa de um interesse de um romano, de um soldado ou militar. Então, os desmandos que aconteciam, hoje já acontece, imagina no passado, como que as pessoas ficavam atemorizadas com a falta de lei, o quanto isso gera insegurança na existência. E aí as sequelas de tudo isso, né? Era aquele um período sanguinário e de terror, em que a civilização estertorava na hediondez dos poderes transitórios alucinados. Quando a reencarnação for reconhecida, for aceita, é óbvio que outras mudanças vão haver para o indivíduo ter a concepção da reencarnação como algo real. Outros valores já terão sido desenvolvidos, né? Os valores intelecto-morais, a sociabilidade, o afeto, mais conhecimento a respeito da vida. Então, isso vai mudar, sem dúvida nenhuma, o comportamento do indivíduo. E Joana de Ângeles fala da responsabilidade moral que nós temos diante da lei de causa e efeito. Sabemos que existe a lei de causa e efeito e temos uma responsabilidade moral. Por quê? Porque os nossos comportamentos são geradores de consequências. Se eu sou uma pessoa mau caráter, abusadora do poder, etc., e eu vou me valer dessas condições para atender os meus interesses, eu tenho que saber, aí a responsabilidade moral, que aquilo que eu faço prejudicando o outro ou a sociedade, eu sou responsável e tem consequências. Então o indivíduo vai acordando para uma realidade que até então era o Deus dará. O indivíduo acha que pode fazer tudo e não acontece nada. Que nem no nosso Brasil, muitos poderosos achavam que eram imunes a tudo, intocáveis, e as coisas começaram a mudar e vão mudar cada vez mais, porque nós estamos evoluindo. Não tem privilégio, não tem pessoas marcadas com destinos folgosos, de privilégios sobre os outros. Não tem, isso daí é imaturidade, falta de evolução, egocentrismo, onde o indivíduo acha que é melhor do que o outro. É interessante que essas catástrofes, como a epidemia atual,
e outras que já enfrentamos na história, vêm mostrar a fragilidade humana. É a fragilidade, o indivíduo pode ter o poder que quiser, o dinheiro, beleza, força, conhecer pessoas importantes, segundo os critérios humanos, isso não resolve nada. A hora que chegar o momento do indivíduo passar por uma experiência, ele passa e o seu poder é irrisório, é coisa para dar risada, é criancice, né? E nós achamos que, por conta de algumas condições dessa, somos especiais. Vamos lá. Era aquele um período sanguinário e de terror em que a civilização estertorava na hediondez dos poderes transitórios alucinados. Otaviano, o imperador, no entanto, conseguira pacificar muitos povos rebeldes que se levantavam com frequência na ânsia de serem livres. A palavra levantar aqui não é o verbo apenas levantar. Está definido como provocar uma rebelião em ou amotinar-se, sublevar-se. É isso que quer dizer a palavra levantar. Então, muitos povos rebeldes que se levantavam, que se opunham, que sublevava-se com frequência na ânsia de serem livres. Agora, esse Otávio parece que fez coisas boas para a época dele, e aí é interessante nós observarmos como o indivíduo tem uma bagagem ou experiência de lidar com uma nação, de governar uma nação, como ele consegue administrar tudo sem grandes derramamentos de sangue, que não precisa, quando o indivíduo tem um desenvolvimento moral à altura daquilo que precisa ser feito. Agora você imagina, os missionários sempre reencarnaram em todas as épocas da humanidade, nas várias situações, nos vários agrupamentos sociais. Quando reencarna um espírito lúcido naquele ambiente, ele muda, mexe com tudo. As palavras de Jesus até hoje estão ecoando nas nossas almas, convidando a mudança, a melhoria, a renovação, né? São palavras motivadoras, elucidativas, que acorda, como eu falei da mensagem do Ismael nesse livro do Divaldo Pereira Franco, e com o Manuel Filomeno de Miranda. A palavra dele tem um poder sobre as pessoas muito grande. Entra, penetra o indivíduo, suplanta as resistências, os mecanismos de defesa e clareia a mente da pessoa. Lentamente estabelecera-se a Pax Romana, que é a paz imposta pela força da nação mais forte, que é a romana. E as lutas entre as diversas e sofridas nações foram atenuadas e quase desaparecidas no imenso império durante mais de um século. Que beleza, né? Ele chegou para pôr ordem na casa. A sombra de Augusto fazia-se respeitada em toda parte. A pequena Israel, sempre insurrecta, sofria a pressão do Idumeu. Idumeu quer dizer relativo a Idumeia, região da Palestina ou o que é seu natural ou habitante. Então, a pequena Israel sofria a pressão do Idumeu Herodes, do Herodes, que era judeu. Não, que não era judeu, era Idumeu. Denominado ridiculamente o Grande. Ele se achava o grande, né? É como nós vemos algumas pessoas hoje
se auto-intitulando, se auto-rotulando de apóstolos. Olha isso. E outros nomes pomposos, né? É dado por si mesmo. O indivíduo chega lá e faz essa autorrotulação, e a partir disso ele fica investido dos poderes inerentes a este atributo, o que é um absurdo, né? O que é irrisório. O grande, portador de distúrbios de conduta, ele se achava o grande e era portador de distúrbios de conduta, especialmente atormentado pelo medo de perder o poder. Enquanto ele tem o poder, ele consegue se manter, né? Sem o poder, com a loucura dele, obviamente, ele seria escorraçado pela sociedade. Olha só, mandava matar indiscriminadamente inimigos declarados, familiares suspeitos e amigos inseguros. É o que nós vemos hoje, em uma dose mais diluída, de alguns empresários ou de alguns funcionários de cargo de chefia que se impõem pelo terror, pelo assédio moral, né? Gritando com as pessoas, xingando, subestimando, desvalorizando. Então, é um meio de manter controle sobre as pessoas. Infelizmente, algumas pessoas estão numa situação financeira difícil, não pode sair da empresa e tem que engolir essa loucura desses loucos. Eu trabalhei numa empresa, já falei aqui, o diretor gritava com os gerentes dele e xingava, como um moleque de rua, ele xingava. E os diretores, pessoas barbadas, com família, formação, engolia e não podia fazer nada. Se sai do emprego, passa fome. Como fica? Mas esses déspotas vão sendo excluídos. Outra coisa, o tormento que ele está provocando na cabeça de alguém vai reverberar na cabeça dele. Ele vai sentir os reflexos emocionais e as energias dessa desordem refletida nele. Lembro aqui de um caso do Manuel Filomeno de Miranda, que o indivíduo ele torturava algumas pessoas através do seu comportamento e ele recebia em troca os pensamentos tortuosos das suas vítimas, o que causava nele alucinações e delírios. Por quê? Porque desconcerta, altera a harmonia psíquica de funcionar corretamente. Então, a capacidade de percepção, de ver, de lidar com as coisas ficam comprometidas, distorcidas, e o indivíduo só consegue ver a imagem dos males praticados. Ele não consegue ver direito as coisas. Vive um tormento permanente. As intrigas eram fulminantes, enredando personalidades nobres e igualando-as aos infelizes litigantes. Aqueles que estavam em briga. A sobrevivência de cada um dependia da direção dos ventos palacianos. Depende de como o rei acorda. Como que ele acorda? Mal-humorado, pé esquerdo? Bom, um cara como esse, Herodes, praticando tantos males e crimes como praticou, como que ele vai acordar? Aí a gente começa a entender, né? As alucinações, os delírios, os surtos,
o descontrole emocional, a insegurança, a paranoia, medo de ser perseguido por alguém, enfim, uma série de loucuras que são resultados consoantes o seu comportamento. Está acontecendo nele aquilo que ele faz com os outros. E pior, né? Porque recebe também a vibração dos outros e dos obsessores. A miséria socioeconômica atingira nível insuportável. Os campos encontravam-se despovoados, enquanto as cidades maiores, qual acontecia com Jerusalém, encontrava-se abarrotadas com desocupados, vagabundos, pessoas viciadas, aventureiros. Bom, além disso, desse estado de coisas, posição socioeconômica, as guerras, as matanças, como é a psicosfera de um ambiente desse? Como que é? Só para dar uma ilustrada, nesse livro do Divaldo, aparece um obsessor que, quando ele está sendo tratado numa sessão de desobsessão, começa a surgir um cheiro de cadáver terrível, horrível. E são as lembranças desse obsessor de coisas que ele fez anteriormente. Ele vivia nesse clima mental. Agora, então, você pega aqui, como está falando Israel, próprio reino romano, as matanças, as maldades, as crueldades. Dizem que a crueldade que se praticava é inimaginável. Como que é a psicosfera desse ambiente? Quem aguenta? Isso favorece a ligação dos encarnados com os desencarnados. Sintonia. Né? Os matantes, os assassinos, eles, com quem que eles estavam ligados mentalmente? Com monstros desencarnados, espíritos totalmente desequilibrados, né? Sem contar os articuladores, porque não tem só desequilibrado louco, tem os articuladores, aqueles que tramam, aqueles que vão trabalhando as mentes, como consta no livro do Manuel Filomeno de Miranda, o Perturbações Espirituais. Lá você vai ver como os inimigos de Jesus trabalham para assediar os trabalhadores espíritas. Então, a coisa é muito bem articulada, não é feita sem critério, né? Eles têm os critérios deles, eles têm as armações, bem trabalhado, bem trabalhado. Trabalhado, é difícil falar organizado num ambiente trevoso, né? Mas eles têm os esquemas deles. Israel esperava o Messias, fazia muitos séculos, que o viesse libertar do jugo estrangeiro, pois que quase sempre estava sob a dominação de outro país. Imagina eles guardando um guerreiro para livrá-los do jugo dos romanos, né? Mesmo que fosse uma pessoa super articulada nas artes da guerra, o que ele vai fazer sozinho? Ou mesmo com os soldados? Se não for trabalhado a mente das pessoas, não muda a sociedade. Então, sair do jugo dos romanos através da guerra seria impossível, né, naquele momento, por conta da força dos romanos.
Bom, mas a ideia do Messias para ele de que viria salvá-los, trazer uma série de mudanças, né? Esse trabalho de Jesus continua até hoje, trabalhando as mentalidades. E olha que fazem 2000 anos, ainda tem os opositores, tem os céticos, os contraditores, trabalhando, como nesse livro que eu falei, Perturbação Espiritual, uniram-se judeus e me parece que são católicos, junto com judeus e palestinos. Eu não lembro direito agora, mas eles se unem objetivando acabar com a terceira revelação, que é o Espiritismo, e o cristianismo também. Nesse período se encontrava sob suzerania da Síria. Suzerania quer dizer direito ou poder de ordenar, de decidir. Então, voltando, nesse período se encontrava sob suzerania da Síria. Eles decidiam. Desde quando Pompeu, o triunviro, que é um juiz, entrara na capital vitoriosamente, deixando a nação sob o protetorado alienígena, que é natural de outro país, o alienígena. Bom, foi então que, numa noite inigualável de beleza, nasceu Jesus, tendo como berço as palhas úmidas de uma gruta estrebaria de calcário na região de Belém. Agora imagina estar nesse ambiente com a vinda de Jesus. Os grandes espíritos, pessoas iluminadas que passaram pelo planeta, deixam as suas marcas pela elevação de sentimentos, de conduta. É um modelo, né, integral. Agora imagina estar no ambiente de Jesus. Humilde como a erva do campo e nobre como um arquipélago de astros, Jesus. A sua jornada seria assinalada pela proteção dos anjos, que são espíritos elevados, vivendo em Nazaré na condição de modesto carpinteiro. Não precisou de pompa nenhuma, que vive a nossa sociedade, ainda calcado nos valores materiais. Achando que com isto dá valor aos seus feitos, às suas realizações, ou a si mesmo como personalidade, né? É claro que os nossos estudos são importantes para o desenvolvimento intelecto-moral, mas tem pessoas que pegam esses títulos para se achar melhor do que os outros. Apagou-se num anonimato incomum e no momento próprio desvelou-se num arrebatamento espiritual que mudou o destino da humanidade. Nos 3 anos do seu trabalho, mudou o mundo. Dividiu os tempos e em poucos anos estabeleceu um reino que se vem alongando na sucessão dos Evos até os dias atuais do Consolador, quando novamente os luminares da espiritualidade vêm transformar os conceitos do egoísmo, inaugurando a era da legítima fraternidade. O egoísmo, que vem dos instintos animais de proteção da prole, começou a ser revisado por esses luminares reencarnados para ajudar em toda a transformação do planeta, né?
e vem transformar os conceitos do egoísmo, inaugurando a era da legítima fraternidade. Nós vemos hoje os centros espíritas, como outras religiões, mas todos os centros espíritas têm a sua área de assistência social, onde nós vamos aprender a solidariedade, a fraternidade, a transformar o discurso em ação, em amizade, em socorro, em trabalho, em transformação. Por mais que haja amado, de forma que ofereceu a vida em holocausto para servir de exemplo, não foi correspondido na mesma intensidade, antes foi odiado e perseguido sem clemência, jamais desanimando ou descoroçoando, para que não faltassem diretrizes de segurança para a felicidade humana. Nós, quando somos defrontados por opositores ou somos frustrados, há uma tendência de fugir, de recuar, né? O que serve de modelo para outras pessoas temerosas também se permitir recuar. Jesus, conquanto toda perseguição, objeções, ele não recuou, não se submeteu à tirania da ignorância, né? É um modelo até hoje que nos serve de inspiração. Instalando o amor nos painéis do pensamento terrestre, que legal essa colocação, nos painéis do pensamento humano, o amor começou a ser refletido, manifestado, começou a ser manifestado, expresso através do nosso comportamento. A sua mensagem é hoje psicoterapia valiosa para libertar da desdita milhões de vítimas da ignorância e dos desastres morais. Olha, essa colocação eu vejo como terapêutica, sugestiva. Diz aqui: a sua mensagem é hoje psicoterapia valiosa para libertar da desdita milhões de vítimas da ignorância. É psicoterapia, é o caminho, a verdade, é a vida. O espírito mais lúcido que pisou no planeta trouxe para nós, manifestou, colocou para todos nós o caminho a seguir. Como se comportar, né? É claro que nós aprendemos socialmente, tem as pessoas virtuosas, as ciências trabalhando na melhoria da sociedade, modelos significativos, mas todos eles são não os pioneiros, mas os missionários dessas áreas, os trabalhadores da renovação, são emissários de Jesus. Todo esforço que nós vemos tem a inspiração em Jesus, que é o nosso guia máximo no planeta Terra. Quando nós procuramos terapias complicadas, eu, por exemplo, sou um cara que sempre quis conhecer as várias terapias, como funciona, o que tem de novidade, o que tem de diferente, o que pode ajudar, e todas elas são legais, interessantes, mas andam mais ou menos nas mesmas trilhas. Aliás, tem alguns estudos mostrando que o que funciona bem na terapia não é a técnica, mas o terapeuta. São as qualidades do terapeuta que
trabalha na melhoria terapêutica. Então, todas são interessantes, boas, mas não resolve o problema. A solução da nossa caminhada é Jesus. Certamente sensibilizou milhões de existências na sucessão da história, não o suficiente, porém, para que se conseguisse o primado da imortalidade e do bem. Entretanto, os alicerces por ele colocados permanecem aguardando a construção da verdade que em breve reinará entre as criaturas. Sensibilizou milhões de existências na sucessão da história. O germe, a semente, ficou na cabeça de milhões de pessoas, né? Germinando, trabalhando o mundo interno do indivíduo, dando direção, reflexões mais elevadas a respeito da vida. Então, mas não o suficiente, porém, para que se conseguisse o primado da imortalidade e do bem. Entretanto, os alicerces por ele colocados permanecem aguardando a construção da verdade que em breve reinará entre as criaturas. E nesse livro do Manuel Filomeno de Miranda, ele faz uma colocação muito bacana sobre essa transição, mostrando um paralelo entre as desencarnações e o progresso, e a chegada do mundo de regeneração, como isso vai acontecendo. É necessário esculpir na mente e no coração os exemplos de Jesus que palpitam na psicosfera do planeta, aguardando a oportunidade de dominar as vidas de modo a torná-las plenas, o que equivale a dizer instalar o reino dos céus no mundo terrestre. Instalar o reino dos céus dentro de nós. Os ensinamentos de Jesus, amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a nós mesmos. Então, esculpir na mente e no coração os exemplos de Jesus. Eu, às vezes, costumo dizer que os grandes luminares que passaram pelo planeta sempre estiveram fazendo bem. Será que isto não é algum indicador? Enquanto nós procuramos as coisas complicadas, os achados dos pesquisadores, enquanto nós buscamos isso, alguma coisa mágica, transformadora, nós temos tudo o que precisamos, que são os ensinamentos de Jesus, para essa transformação. Então, o indivíduo vai fazer retiro, o outro vai fazer estudos aprofundados de religião ou metafísica, quer respostas extraordinárias para lidar com a vida, e o melhor que nós poderíamos receber foi dado por Jesus, e nós ficamos andando em círculo, buscando coisas, atalhos que resolvam por nós o que temos que ser enfrentado. Ele deu exemplo praticando o amor, falando do amor, exercitando esse amor. E o Espiritismo, então, vem com o trabalho assistencial, mostrando para o indivíduo como se faz o bem. Não é só conhecendo o bem através dos livros, mas como se faz o bem. Como é falar com uma pessoa necessitada, lidar com uma situação complicada, o que isso representa, o que isso ocasiona dentro da personalidade em termos de crescimento, né? Então é aí que a coisa começa a acontecer, as qualidades morais começam a ser desenvolvidas. Quando o indivíduo faz o bem,
ele começa a ter qualidades morais, não só intelectuais. Então ele pode fazer um discurso maravilhoso sobre fraternidade, sobre caridade, e não consegue dar um abraço numa pessoa ou falar uma palavra simpática para quem está precisando. Então, são exemplos de Jesus que palpitam na psicosfera do planeta. Todo o planeta está carregado dessas qualidades dos ensinamentos de Jesus para a melhoria pessoal. Aguardando a oportunidade de dominar as vidas de modo a torná-las plenas. Dominar as vidas. Tem um ensinamento de Joana de Ângeles que ela fala que o indivíduo maduro, ele se deixa seguir pela divindade. Ele não fica mais lutando com a vida, brigando com a vida, seguindo os caprichos pessoais, querendo mostrar alguma coisa, poder ou coisa que o valha. Então ele se deixa seguir pelas diretrizes divinas. Aí ele começa a andar corretamente, ele deixa de patinar, de dar voltas. Bom, estes são dias difíceis que fazem parte do processo evolutivo do planeta e dos seus habitantes. Necessário ouvi-lo no imo e vivê-lo no comportamento e na ação. Você já pensou que nós estamos tendo a oportunidade de participar de um momento crítico da evolução planetária? Olha, nós pegamos o século passado, eu peguei um bom pedaço, a maior parte da minha vida foi no século passado. Na minha adolescência não existia computador. Não existia celular, não existia jogos como hoje tem, em que a moçada passa a noite jogando. Tudo isso estava bem longe, uma coisa inimaginável. Eu lembro que uma vez eu estava escrevendo um artigo na minha máquina de escrever, eu estava tudo cheio, eu tinha uma máquina de escrever. Até que um colega meu estragou meu barato. Ele foi em casa, a gente trabalhava junto, e ele falou: "O quê? Você tem uma máquina de escrever?" Eu falei: eu escrevo minhas coisas aqui, eu estou guardando e tal. Ele falou: "Você está vivendo nas cavernas ainda?" Eu falei: "Como assim na caverna? Você usa a máquina de escrever, você sabe o que é um computador? Você sabia que você pode escrever textos e não precisa usar esse branquinho para apagar uma palavra errada ou jogar o papel fora se você escreveu um parágrafo errado? O computador te dá uma série de vantagens." E eu fiquei, já viu, né? Fascinado pelo computador. Comprei, fui atrás, fiz curso e não dá, obviamente não dá mais para largar isso. E tem gente que ainda usa a máquina de escrever. Mas então, na minha mocidade, tudo isso que nós estamos vivendo hoje era uma coisa ainda de muito distante, de um futuro ainda não muito bem imaginado. E as coisas já estavam acontecendo de roldão, uma avalanche de informações que em uma década, 2 décadas, houve uma explosão de avanço da tecnologia. Uma outra tecnologia que eu achei extraordinário, porque eu ia dar palestras com guia de carro, né, aquele guia de endereços, consultando onde ficava a rua do centro espírita que eu ia dar palestra. Quantas vezes eu me perdi, quantas vezes eu passei perigos de ir em rua escura, parar, abrir o vidro do carro e perguntar para alguém onde ficava tal rua. Quantas vezes o dirigente do centro, quando era principalmente fora de São Paulo, ele marcava num determinado lugar da estrada, eu ia até lá e ele me levava
até ao centro, porque a gente não consegue achar, tem lugar que você não acha. Quando apareceu o GPS, nossa, eu fiquei boca aberta da utilidade do GPS, né? Extraordinário os recursos. Quem fez isso certamente é um benfeitor que vem ajudar o progresso da humanidade, melhorando as condições. E aí eu começava a ver nos mapas, através do computador, você via o centro espírita que você ia visitar, você já via a rua dele, a cara do centro, tudo, né? E hoje nem se fala mais ainda, mais informação ainda se tem através do Waze. E um tempo atrás tudo isso era uma coisa longínqua, distante. A gente estava acostumado com os limites, os recursos que os carros têm hoje, nossa. E agora, essa avalanche de renovação vai acontecendo cada vez mais acelerado. Nesse livro do Divaldo, do Manuel Filomeno de Miranda, aqui ele fala que os espíritos inferiores trevosos estão sendo liberados das regiões pantanosas e reencarnando com todo esse grau de desequilíbrio que nós vemos na sociedade. Para quê? Para mudança. Tem que mudar as regiões inferiores do planeta, tem que iluminar. Como que pode haver uma sociedade equilibrada se tem uma contraparte totalmente desequilibrada? Então, tudo está passando por mudanças extraordinárias. A pandemia está ajudando a mudança do planeta a melhorar. As desencarnações têm as suas finalidades, tem os resgates dos indivíduos. Bom, está ajudando a acelerar mais do que se fosse uma guerra, como fala o livro. Então, nós estamos passando por um momento histórico de transformações inimaginadas até então, no século passado, e que nós podemos fazer a nossa parte, né? Você veja hoje, você tem informação através da internet, tudo o que está acontecendo no planeta. Logo, logo nós vamos ter comunicação aí com a espiritualidade através de instrumentos. Quem já estudou TCI, que é telecomunicação instrumental, ou VidCom, como era chamada antes, desculpa, que é a comunicação com os desencarnados através dos aparelhos, que se chama TCI, telecomunicação instrumental. Bom, eu terminei o livro, terminamos alguns 10 minutos antes, fizemos aí uma digressão sobre essas mudanças extraordinárias. Não tenhamos medo, tenhamos coragem. O que eu posso fazer? Meu Deus, me ajude. O que eu posso fazer? Como que eu posso melhorar as condições daquilo que é minha parte? O que eu posso fazer? Né? Nós criamos um medo absurdo, como se nós estivéssemos a bancarrota, a seguir no meio do escuro sem direção. E a divindade? E os espíritos que cuidam do planeta, os nossos mentores, os espíritos luminares que cuidam das nações, Jesus, o governador do planeta, que dá direção. Como que nós pudemos esquecer isso, achando que nós estávamos à mercê do vírus? O vírus é um instrumento aí da vida. Esse livro está falando, eu vou falar isso sexta-feira, né? Tem pessoas que têm sintonia com os vírus por conta do comportamento que praticam. Tem gente que tem imunidade por conta do comportamento. Bom, gente, muito obrigado a participação de vocês, aqueles que acompanharam o nosso estudo de hoje. Faltam 4 agora para terminar
este livro. Pedimos agora ao nosso Mestre Jesus que nos abençoe, que possamos ser colaboradores dessa transformação que está havendo. Agradecemos a Joana de Ângeles pelo estudo do livro que ela psicografou, ao Divaldo pela psicografia, que possamos ter uma semana rica de aprendizados, otimismo, esperança, fazendo o nosso melhor. Obrigado aos benfeitores que nos ajudam e que tenhamos uma boa semana. Um abraço e beijo a todos.